Atos, no capítulo 11, dos versículos 19 ao 30. Amém? Atos 11, 19 ao versículo 30, nos diz sobre o tema, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. E a gente começa assim, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava sobre eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, ou suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? A igreja que multiplica. Esse ano nós estamos falando sobre igreja multiplicadora. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que multiplica. Nós tivemos um momento de missões, onde nós ouvimos falar de 2 países, a Rússia e a Índia, onde carecem do evangelho, carecem onde os missionários precisam ir levar a palavra do nosso Deus. Carecem de nós, carece que nós oremos, que nós possamos nos mobilizar, que nós possamos ofertar e que a gente também vá a levar essa palavra que transforma o ser humano. Quando a gente começa a olhar nesse texto, algumas coisas antes a gente pode começar a perceber que quando Cristo veio, então os judeus, com toda aquela certeza, eles esperavam a volta de Jesus Cristo já naqueles tempos, e eles tinham para ele o seguinte: o Senhor Jesus vai voltar para nos levar como judeus. Mas eles não conseguiram entender que a visão de Deus era maior. Eles não conseguiram perceber naquele momento onde Deus queria chegar. Mas Deus então, quando Pedro estava orando, Deus então, ele chama Pedro, e naquele momento ele faz descer como se fosse um lençol dos céus, cheio de animais, e fala para Pedro: mata e come. Pedro, como aquele judeu, sabe, né, roxo, ele olha e diz: não dá, eu não como coisa impura. E a palavra vem sobre ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. E ele estava naquele local, orando, quando isso veio. Mas o Espírito Santo também já havia falado a um homem chamado Cornélio. E tinha falado para que pudesse chamar Pedro. E esse não era judeu. 3 homens então chegaram na casa onde Pedro estava. E foram buscá-lo. Pedro já viu o que estava acontecendo. E quando ele chegou na casa daquele homem, Cornélio contou para ele o que havia acontecido. Pedro então começa a falar do evangelho para aquele homem. Aquele homem, a Bíblia nos diz que aquele homem,
e a casa deles se converteram, irmãos. E naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo. A visão de Deus é maior do que a nossa. Quando a gente pensa que é só para nós, não, é para todos. Pedro, não só Pedro, mas os judeus pensavam, é para nós. Deus chega e fala assim, não, a minha graça é para todos. E começa a trabalhar na vida daquele homem. Começa a trabalhar na vida dos irmãos daquela época. E a igreja começa a crescer. Eles começam a pregar o evangelho. E a Bíblia nos fala que o derramamento do Espírito Santo aconteceu de forma tremenda naquela igreja. Depois a gente vem falar de Estevão, o nosso primeiro mártir. Estevão, ele pagou com a vida, mas ele pregou o evangelho, irmãos. Quem estava aqui de manhã, quando o pastor pregou, ele falou sobre ordinário e extraordinário. Naquele momento, hoje à tarde, pensando nisso, pastor, eu pensei da seguinte forma: Estevão poderia ter agido de forma ordinária naquele momento. Sendo apedrejado por causa do evangelho, ele poderia virar para Deus e pedir para Deus, Deus manda um raio sobre ele e mata todos eles. Ou faça que chova pedras sobre eles. Ou faça que o chão se abra, que eles caiam dentro. Mas a oração daquele homem naquele momento foi: Pai, não impute a eles este pecado. Não os acuse por isso. Ele agiu de forma extraordinária, irmãos. Extraordinária. Mas depois da morte de Estevão, veio uma grande perseguição. Uma grande perseguição à igreja. E eles não perceberam, quando eles começaram a fugir, a ir para um lado para o outro, eles estavam simplesmente cumprindo o que está em Atos 1:8. Começa a perceber, eles começam a praticar o que estava em Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os irmãos começaram a correr, a fugir. E eu comecei a pensar, se fosse na nossa igreja, se nós estivéssemos vivendo um momento aqui tremendo de avivamento, de palavra, pessoas se convertendo, e as autoridades viessem até aqui e fizessem o mártir, pegasse o pastor, mataram o pastor, fique tranquilo, vai viver 200 anos, é só uma analogia, mataram o pastor, aí chega depois em nós, olha, nós matamos um, mas nós somos vários, toda a liderança, toda a membresia, onde estão eles? E no próximo domingo eles vieram aqui para buscar as pessoas, para matar. Quem estaria presente? Jarbas? Os diáconos. Os diáconos estariam presentes. E eles iriam pegar os diáconos. Era isso que eles queriam fazer. Dá para entender o medo que assolava aqueles irmãos, a correria que eles alcançaram? Se chegassem perto dos diáconos e falassem, você é um deles, você conhecia ele? O que você falava, Marcenis? Estava junto? Hashtag TMJ. Hashtag TMJ. Estamos juntos. Se chegasse para os vice-presidentes e perguntassem, Levi, você conhecia esse camarada? Se chegasse para mim, dizia, Carlos, você é o quê? Eu falei assim, sou eu mesmo. Você conheceu o pastor Luiz, aquele que foi morto por causa do evangelho? Você não conheci, não. Sei não. Pastor Luísio, aquele que era um fortão, agora ele está fininho. Conheceu ele? Nós estamos atrás dos discípulos dele. Eu falei assim, ele é igual caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. Não conheço, não sei quem é. Só para entender, irmão, o que aqueles homens passaram ali. O que fizeram para que aqueles homens corressem. Mas quando eles estavam correndo, eles levavam o evangelho. O verbo é indo. Eles proclamavam o evangelho. Nós estamos aqui hoje, mas quando nós estamos indo ao nosso trabalho, indo à nossa faculdade, indo à nossa viagem de férias, indo. Nós somos missionários? Esse é o desafio para nós hoje. Nós somos missionários. A igreja que multiplica.
A igreja que multiplica. No meio de uma tribulação tremenda, uma perseguição tremenda, mas eles indo, fugindo, com medo, mas eles anunciavam a palavra do nosso Deus. E a Bíblia nos fala que muitos se convertiam à palavra, porque o poder está na palavra do nosso Deus, amém? Ela que tem o poder de limpar, de transformar, a palavra do nosso Deus. Fala-nos também o texto do capítulo 12, depois que mataram Estevão, eles também prenderam a Pedro, estavam esperando passar um momento de festa, também a matar a Pedro. Depois que mataram Estevão, vamos matar Pedro também. Mas estava no momento de festa, vamos esperar um pouco mais. Deixa esse momento de festa passar. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que durante uma noite, Pedro estava lá algemado a 2 soldados. Eram 4 turnos, 4 homens, algemados a 2 soldados. E do lado de fora tinha mais 2 soldados. E a Bíblia nos fala que certa hora da noite, as algemas começaram a cair, irmãos, soltaram sozinho. O anjo do Senhor estava ali, tocou em Pedro, que estava dormindo. Falou, vem, segue-me. As algemas soltaram sozinho. Os soldados continuaram ali. E Pedro foi seguindo aquele anjo. Quando chegou na porta principal, uma porta de ferro, um portão de ferro, a Bíblia nos fala que aquele portão ele abriu automaticamente. E eles saíram. Ninguém viu. Quando chegou lá na rua, então o anjo do Senhor desapareceu e Pedro tornou-se assim e ele viu que estava livre. Livre de uma cadeia e livre da morte. Primeiro lugar que ele foi, eu vou procurar uma casa. Vou procurar uma casa. E a Bíblia nos fala que quando ele chega na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. E sabe quem estava lá, irmãos? A igreja. A igreja estava na casa. E a igreja não estava fazendo churrasco, não. Nem tomando canjiquinha. A igreja estava em oração. Tudo acontece com o poder da oração. A igreja que multiplica, irmãos, é a igreja que permanece em oração. Amém? A igreja que multiplica é a igreja que permanece em oração. Olha o exemplo que nós temos de Daniel. Orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Colocaram um decreto e ele tinha que ser julgado naquilo ali, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele continuou a orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Foi parar na cova dos leões. E daí, o Deus que ele orava foi o Deus que foi lá e o retirou de lá. O poder que há na oração, meus irmãos. A igreja que multiplica é a igreja que permanece em oração. Jesus sempre nos dá o exemplo, sempre se retirava para orar. Sempre se retirava para orar. Oração significa conversar com Deus. Não é um monólogo, é um diálogo, onde você vai falar, mas certamente também você será respondido, irmãos. Creia nisso. Nós temos tantos exemplos, tanto na Bíblia quanto na nossa vida cotidiana, do poder que há na oração. A igreja que multiplica é a igreja que permanece em oração. Charles Spurgeon lhe disse, pouca fé bastará para nos levar ao céu, mas muita fé trará os céus até nós. Amém, irmãos? Trará os céus até nós, muita fé. Charles Spurgeon disse isso, e isso encheu o meu coração. Essa é a compreensão que está lá em Marcos 11:24, onde nos diz, por isso te digo que tudo que pedires em oração, crede que já o recebestes e o tereis. A oração, mas com fé. A oração firmada que Deus vai responder. Tiago 5:15-16 nos diz que, e a oração da fé salvará o doente, irmãos. Salvará o doente. E o Senhor o levantará, colocará de pé. Temos visto isto? Temos visto isso, igreja? Que o Senhor curará e o Senhor colocará de pé. Temos visto isto? Temos visto, irmãos. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito no seu efeito.
Aí às vezes você pergunta, será que eu sou justo? Será que eu sou justo? A palavra justo aqui, irmãos, está dizendo no sacrifício que Cristo fez lá na cruz por mim e por você. Lá, tudo que estava de errado, toda a nossa dívida, todo o nosso pecado, ele foi apagado, ele foi pago. Amém? E a partir daí, nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, não deixe falar de você, você é justo, você é justo, você é justo, porque você é justificado pelo sangue de Cristo lá naquela cruz. Amém? Você é justo, justificado por um Deus que te ama e que caminha conosco. A igreja que multiplica é a igreja onde a mão do Senhor está sobre ela. Olha o versículo 21 que nos diz ali. Verso 21 nos diz: a mão do Senhor estava sobre eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Não dá para ter dúvida, irmãos. Aqueles irmãos, quando estavam indo de um lado para o outro, correndo com medo da perseguição, mas quando ia, pregava o evangelho, a Bíblia nos diz que a mão do Senhor estava sobre eles. É por isso que as coisas aconteciam, não podemos ter medo, precisamos avançar. A mão do Senhor está sobre nós, está sobre a igreja. Nós vimos 2 testemunhos de 2 países. Por que ter medo? Precisamos avançar. Precisa acreditar que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Quando nós falamos uma vez lá em Isaías 59, que nos fala que a mão do Senhor ela está estendida, irmãos. Amém? E ela não é uma mão fechada, não. Ela é uma mão aberta para abençoar, para te dar a direção, para cuidar de você, é a mão do Senhor. A igreja que multiplica está debaixo das mãos do nosso Deus. Amém? A igreja que multiplica, ela caminha, porque Deus está na direção de todas as coisas. A igreja que multiplica é a igreja que tem firmeza no coração em permanecer no Senhor. Em permanecer no Senhor. Olha o verso 23, o que Lucas está nos descrevendo. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Mas por que aconteceu isso? Foi nos falado, irmãos, que nos outros países, outras cidades, onde os nossos irmãos, fugindo e pregavam o evangelho, começou-se a haver conversões. Sabe o que significa a graça de Deus? Eu comecei a pesquisar. E é verdade. A graça de Deus nos traz alegria, irmãos. A graça de Deus nos traz contentamento. A graça de Deus faz de nós pessoas gratas a Ele. E aquelas pessoas que antes pensavam não poder serem salvas, agora, através da pregação do Evangelho, elas estão cheias da graça de Deus. Estão felizes, estão alegres. E comecei a imaginar aquele povo festejando. Aquele povo festejando, se alegrando, pulando. E a igreja, então, em Jerusalém, ficou sabendo dessa notícia. Espera aí, está acontecendo alguma coisa estranha. Tem gentio lá, tem pessoas lá que estão com a graça de Deus, cheio da graça de Deus. Comecei a pensar, se fosse naquele tempo, demoraram para saber, pela distância, pelo modo de se locomover, ou de ir. Mas se fosse hoje, quando nós olhássemos para o Facebook, a igreja de Antioquia estava lá em peso, né? Graças a Deus, fui contemplado, a graça de Deus me alcançou, e nós ficávamos sabendo isso rapidamente. Fiquei pensando, se a minha esposa estivesse lá e eu estivesse em Jerusalém, e ela com o celular dela no zap ia tocar 24 horas meu zap. Meu celular ia tocar toda hora, falando, as alegrias, falando as alegrias. Não é só ela não, tem mais gente que gosta, né, pastor? De um zap, de um face. Mas eles com dificuldade não esconderam a alegria da salvação, porque a graça de Deus estava lá. A igreja de Jerusalém então reuniu, chamou toda a sua liderança. Precisamos ver o que está acontecendo lá.
Vamos lá, o que está acontecendo? Vamos escolher alguém? Vamos escolher alguém. Aí começou a falar alguns nomes. De repente falaram assim, vamos mandar Barnabé. Barnabé? Por que Barnabé? Tantos homens, tanta gente na igreja, tantos líderes, tantos apóstolos. Por que Barnabé? Aí vem a qualidade, o perfil dele. Homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Amém? Homem bom, cheio do Espírito Santo e fé. Olha o perfil que eles escolheram. Só o homem bom vai saber as coisas boas que estavam acontecendo lá. Só o homem cheio do Espírito Santo vai saber discernir as obras do Espírito Santo que estava acontecendo lá. Amém? Só o homem cheio de fé e com experiência com Deus saberia dizer se aquilo lá era a fé no mesmo Deus dele, irmão. A pessoa certa no lugar certo. Levantaram esse homem, Barnabé, e ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele viu a igreja em festa, pulando, alegria, salvação, regozijo, as pessoas agradecidas, coração quebrantadas. Você lembra do dia da sua salvação? Ou da sua conversão? Você lembra aquele primeiro amor? Aquele primeiro amor que dá vontade de você sair correndo e falando para todo mundo o que Deus fez na sua vida? Do dia da sua conversão? Onde as lágrimas vieram, onde o coração acelerava. A igreja vivia esse momento, irmãos. A igreja vivia esse momento. Um momento de conversão, de salvação. Vivia esse primeiro amor. E Barnabé, a Bíblia nos diz que Barnabé chegou lá e começou a contemplar tudo aquilo ali. E começou a estar no meio daquela igreja, a participar com eles e viver a autenticidade daqueles cristãos, daqueles irmãos. E ele fala o seguinte, olha, se eu puder dar um conselho a você, ou a vocês, ou a você, igreja, mantenha-se firmeza no coração em permanecer no Senhor. Às vezes a vida nos prega algumas peças. Às vezes a gente passa por grandes problemas, dificuldades, que parece que vão nos abater. Às vezes vem a palavra em nossa boca, ou em nosso pensamento em desistir. Mas a palavra para você hoje, igreja, uma igreja que multiplica, é uma igreja que permanece na fé. É que tem firmeza no seu coração, em prosseguir no seu primeiro amor. Amém, irmãos? Firmeza no seu coração. Eu não sei o que tem espetado você, eu não sei o que tem feito você passar por maus bocados, mas uma coisa eu posso falar, igual o Barnabé, firmeza no seu coração. Permaneça na fé, permaneça na palavra, porque tudo vem e tudo vai, ou seja, tudo passa, irmãos. Tudo passa, permaneça, firmeza de coração em permanecer no Senhor. Nós vimos apresentar aqui os irmãos do CR, firmeza, irmãos. Passou um ano, que vem o segundo, que vem o terceiro, quantas vidas? Não sei, uma, duas, não sei. Firmeza para continuar. Escola Bíblica Dominical, firmeza para continuar, firmeza no coração. Vamos trazer os alunos, vamos capacitar os professores, vamos fazer algo, mas precisamos ter firmeza no coração em continuar. Os pequenos grupos, firmeza. Abra sua casa, receba as pessoas, sua casa pode ser abençoada, onde a pessoa ali vai receber a salvação, ela pode receber cura, a vida dela pode ser transformada na sua casa, irmão, a sua casa pode ser chamada igreja, como a casa que estava reunida em oração, aquele templo ali, da nossa irmã Maria, mãe de João Marcos. Firmeza, irmãos, permaneça, líder, firmeza, não deu, não multipliquei, não tem problema, a vida continua. Isso não está em nossas mãos, nós fazemos a nossa parte, mas quem traz o crescimento é Deus, é o Espírito Santo sobre a sua vida. Firmeza, irmãos, é firmeza. Firmeza no seu coração. Às vezes a gente fica com o coração apertado, porque as coisas não estão acontecendo. O tempo é de Deus, o dele é diferente do nosso. Culto no lar, não desista, irmão Zaqueu, não desista. Isso leva alegria às pessoas. A igreja está indo para o céu, não é isso? Firmeza no coração. Não desista.
Firmeza. O que você deseja fazer da sua vida, que glorifique a Deus. Às vezes nós temos vários projetos, mas a gente consegue escrever e não consegue executar. Firmeza, irmãos, para continuarmos. Firmeza no seu coração. Deus vai te honrar, amém? Eu creio nisso, que Deus vai honrar você. Que Deus vai honrar essa igreja. Firmeza, pastor, na igreja multiplicadora. Não é fácil, é difícil. A nossa denominação, ela é histórica. Tem muita coisa para quebrar. Não é ruim, é excelente. Hoje na escola bíblica nós estávamos estudando sobre a nossa denominação batista. Mas firmeza, porque nós precisamos crescer, multiplicar. A igreja que multiplica precisa de firmeza no coração em permanecer no nosso Senhor. Aos outros ministérios, firmeza. Estrutura, corra atrás, chame gente, se envolva, mas firmeza. Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. A igreja que multiplica é a igreja que tem Barnabé. Homens e mulheres bons, cheios do Espírito Santo e fé. Como tem sido a sua vida? Se você olha para a vida de Barnabé e olha para a sua vida, tem sido bom? Olha para a vida dele, o perfil que levantaram dele, cheio do Espírito Santo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, mergulhar em águas profundas. Águas rasas vamos deixar para outros. Mas nós precisamos de águas profundas. É mergulhar no Espírito Santo. É encher dele. Enchei-vos do Espírito Santo. Fé. Pratique a sua fé. Peça a Deus, é Ele quem dá. Peça ao Espírito Santo, é Ele que dá. E você fará, e você verá o que Deus fará na sua vida e através da sua vida. Barnabé da Pibre. A igreja que multiplica, a igreja onde os membros têm, ou onde os membros são bons, cheios do Espírito Santo e fé. Mas a igreja que multiplica, irmãos, é a igreja que sai em busca de alguém. Sim, é muito gostoso estarmos aqui reunidos nessa celebração. É verdade. É verdade. É muito gostoso. Tem momentos que a gente reúne a nossa família, ou então quando nós estamos num retiro espiritual, que você esquece tudo que está passando lá fora, e você vive momentos ali de oração, de gratidão, de transformação, de quebrantamento diante de Deus. Dá vontade de ficar ali com a igreja, com os irmãos. Mas olha esse homem, o que ele fez. No versículo 25, nos fala o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele estava ali com a igreja cheia da graça do Senhor Jesus Cristo, uma alegria tremenda. Mas ele, uma hora, ele percebeu: opa, eu preciso ir atrás de alguém. E esse alguém não está aqui. Ele foi atrás de um homem chamado Saulo. Para quem conhece a história, eles corriam. A igreja tinha medo de Saulo. Por quê? Porque era um homem que tinha cartas e tinha autoridade para perseguir os cristãos da época. Ele tinha prazer nisso, em perseguir, em catar pelos cabelos, arrastar pelas praças. Depois falam que ele converteu. Ninguém queria chegar perto dele. Ninguém queria chegar perto dele. Mas a igreja que multiplica, irmãos, a igreja que multiplica, ela sai em busca de alguém. Mesmo se esse alguém não seja bem visto para a sociedade, mas a igreja sai em busca de alguém. E a Bíblia que nos fala que ele, os comentários bíblicos nos falam que ele foi e não chegou lá e encontrou de uma vez, não, demorou um certo tempo. Ele investiu tempo, mas ele teve firmeza. Demorou tempo, mas ele não desistiu até encontrá-lo. E depois que encontrou, começou a trabalhar com ele. Começou a falar da maneira dele, a ensiná-lo a ser um cristão. Paulo era conhecedor, irmãos, de todas as leis do Antigo Testamento. Porque quando isso acontecia, o livro de Atos, não havia o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. E Paulo era um dos grandes conhecedores das leis. Grande.
Depois que você olha que tudo que ele escreveu no Novo Testamento é baseado no Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo, ele veio no Novo Testamento, porém a sua vinda está relatada no Antigo Testamento. Paulo era conhecedor, mas ele precisou de alguém que caminhasse com ele. Precisou de alguém que caminhasse com ele, que mostrasse o outro lado da moeda. Eu comecei a pensar no que eles conversavam, nas coisas que eles faziam, que momentos gostosos eles passavam juntos. Isso é um relacionamento discipulador. A igreja multiplicadora, relacionamento discipulador. A gente pode escolher, irmãos, ou ficarmos aqui sempre aos domingos, aqui, ou então sair em busca de alguém. Amém? Ou sair em busca de alguém. Está faltando alguém aqui. Tem uma cadeira vazia do meu lado. Está faltando alguém aqui. Barnabé percebeu isso, irmãos. A igreja que multiplica, ela sai em busca de alguém. Ela sai em busca de alguém. Relacionamento discipulador. A igreja que multiplica é a igreja que faz discípulos. Olha o verso 26. Olha o verso 26 que nos diz: tendo-o encontrado, ou seja, Barnabé encontrou Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, lá onde estava aquela igreja dos gentios. Levou para lá. E por todo um ano, depois de andarem juntos, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Um ano investindo na vida dele, andando junto, discipulando. E agora a gente vê que ele, Barnabé, faz de Saulo um novo líder, um discípulo. Foi vida na vida, foi juntos, caminhando junto. Vida na vida dele. Um ano. Agora eles estão ensinando juntos. A igreja precisa sair, precisa caminhar com esses que nós vamos buscar. Precisamos discipular, mas também precisamos fazer novos líderes. Amém, igreja? Precisamos buscar alguém, mas a igreja também, ela faz discípulos. Discípulos, como Barnabé fez com Saulo. Fazer discípulos, irmãos, é com a gente. E no finalzinho desse versículo nos falam, em Antioquia, onde estava acontecendo esse avivamento, conversão em massa, a igreja crescendo, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. A gente lê isso e fica todo bobo. Foram chamados cristãos. Mas sabe o que significava isso na época? Hoje é uma palavra atual, era bullying. Era bullying. As pessoas achavam que os cristãos eram aqueles que criam num Cristo. Ou seja, um homem que veio e que morreu numa cruz. Cristão para eles era um escarnecer deles, era falar mal, era bullying. Era falar que eram doidos, crendo numa pessoa que morreu numa cruz. Ser cristãos. Chamados de cristãos, em Antioquia, uma cidade de renome, irmãos. Terceira maior cidade, a primeira era Roma, a segunda Alexandria, a terceira Antioquia. E eles ali foram chamados de cristãos, com a forma de difamar a igreja, com a forma de aplicar bullying, de acreditar numa pessoa que se dizia o Messias, o enviado de Deus. Mas para nós hoje, igreja, que o Evangelho nos alcançou, isso é motivo de honra para nós, amém? Porque tudo foi pago naquela cruz pelo sangue de Cristo. Você é cristão? Sim. Você é cristão? Sim. Nós precisamos falar, igual Paulo diz. Não sei se você conseguiria colocar aí, 2 Timóteo 1,12. 2 Timóteo 1,12. Consegue colocar aí para nós? Vamos ler, igreja, todos juntos? Vamos ler todos juntos? Olha o que Paulo diz. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei
até aquele dia. Isso é ser cristão, amém? Isso é ser cristão autêntico, é não envergonhar, é abrir a camisa e mostrar o peito. Eu sou cristão. Não uma forma de bullying, mas eu sou cristão. E eu gosto desse versículo. Isso mexe comigo. A ousadia que ele nos faz pensar em quem somos nós, cristãos. A igreja que multiplica, irmãos, é a igreja que tem compaixão e graça. Compaixão e graça. Os versos 29 e 30 vai nos dizer: os discípulos, cada um conforme as suas posses resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Um homem chamado Ágabo, pelo Espírito Santo, ele prediz: vai haver fome. Vai haver fome. E quando ele diz vai haver fome, a igreja começou a se mobilizar. Opa, vai haver fome? Como estão os nossos irmãos? Como está a igreja? Começaram a juntar as coisas, os discípulos, a igreja começou a juntar, e nós vamos enviar socorro, compaixão e graça, irmãos. Eu acho que essa cesta aqui é muito pequena para nós. Essa cesta poderia pegar ao longo aqui, ó, e nós poderíamos fazê-la transbordar, irmãos, amém? Se a nossa casa transborda o nosso celeiro, porque nós não podemos fazer que o celeiro da casa do nosso Deus transborde, para que nós possamos agir com compaixão e graça. A igreja que multiplica, ela age com compaixão e graça. Compaixão e graça. E no finalzinho do versículo, nós vimos ali que em Antioquia foram o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Olha a dupla aí de novo. O homem que perseguia, que matava, agora ele já pregava, já ensinava na igreja, agora ele vai receber e vai fazer obra social. Olha o que Deus faz com a vida das pessoas. Olha o que Deus pode fazer na vida daqueles que nós possamos ou podemos buscar lá fora. Deus pode fazer, irmãos. Deus pode nos usar para fazer todas estas coisas. A igreja que multiplica é a igreja que tem compaixão e graça. Daqui uns 15 dias, umas 3 semanas atrás, eu fui visitar um casal doente, ela está doente, e nós chegamos na casa deles, e eu subi as escadas, eu e Denise, nós subimos as escadas, e aquele casal nos recebeu, nos abraçou e não falamos nada. Nós só chorávamos, irmãos. A gente chorava. Compaixão e graça. Aquelas pessoas passando por aquele momento de dificuldade, difícil, e a gente chorava. Depois nós fomos ouvindo a história, e ele falou para mim: nós estávamos esperando a sua visita há bastante tempo. Nós estávamos esperando a visita de vocês dois há bastante tempo. Talvez, irmão, ou igreja, existam pessoas que estão esperando a nossa visita há bastante tempo. A vida é corrida, a vida é acelerada demais. Eu vou sair daqui, eu tenho que passar em casa, trocar de roupa, dar um beijo na Denise e vou para a CSL, não sei o horário que eu saio de lá. Estamos no Paradão. Às 14h tem que levar a Denise ao hospital de novo, e nossa vida é corrida. Mas existem pessoas esperando a visita nossa há muito tempo. Amém? Comece a levantar. Eu lembro um tempo atrás, onde os pequenos grupos eles foram na casa das pessoas que estavam precisando de visita, e eles visitaram, realizavam o estudo lá. Eu lembro um tempo atrás, onde nós também juntamos bastante mantimentos, e num dia de culto, nós trouxemos aqui as caixas cheias de mantimentos e nos colocamos aqui. A igreja que multiplica, irmãos, a igreja que tem compaixão e graça. A graça nos alcançou, a compaixão nos alcançou, e nós precisamos também partilhar isso com aqueles que esperam de nós. A igreja que multiplica, irmãos, é a igreja que leva a esperança até que ele venha. Nós podemos fazer tudo isso, mas aí, nós vamos parar agora? Até quando nós podemos fazer isso? Até quando? Igreja,
nós vamos levar essa esperança até que ele venha. Essa esperança foi levada lá em Antioquia. Olha quantos anos. E essa esperança, muitas pessoas ainda estão aguardando chegar. Até que ele venha. O desafio para essa igreja essa noite é ser uma igreja multiplicadora e levar a esperança até que ele venha. Até quando? Até que ele venha. Nós só somos igreja a partir do momento que nós professamos a fé em Jesus Cristo. Aí nós somos igreja. Nós fazemos parte da igreja. A igreja ela ainda é militante, ela continua. Mas um dia, irmãos, nós seremos a igreja, ou faremos parte de uma igreja gloriosa, onde nós vamos estar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma igreja gloriosa. Mas para que as pessoas possam entender, possam fazer parte dessa igreja, nós precisamos multiplicar o amor que há em nós, através de Cristo Jesus. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Eu não sei o que Deus falou no seu coração. Mas eu sei que alguma coisa de semente foi plantada aí. Aqueles irmãos só pertenceram a essa igreja, só foram fazer parte dessa igreja, porque eles conheceram o poder que há na palavra do nosso Deus, através de pessoas fugindo. E o desafio a você nessa noite é que você possa se colocar diante desse Deus e mostrar para ele: eis-me aqui,